Queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero nessa tarde compartilhar algo de Deus para com todos vocês. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8, ali se passa um episódio bíblico que me chama muita atenção e gostaria, a partir deste texto, compartilhar uma mensagem que Deus colocou em meu coração. E assim acredito que Deus também irá abençoar a sua vida da mesma maneira que me abençoou. O episódio é este. Jesus está em meio aos seus discípulos, então lhes aparece fariseus e escribas, junto a uma mulher adúltera. Então pegam e a colocam de frente para com Jesus. E dizem que aquela mulher foi pega em um ato de adultério. E qual então deveria ser a atitude de Jesus para com aquela mulher? Nessa tarde eu quero falar acerca do poder que há em nossas palavras. Às vezes nós passamos desapercebidos quanto àquilo que falamos uns com os outros. Lembro-me de uma vez em que um amigo meu me falou que para cada tipo de peixe há um tipo certo de anzol para pegá-lo. E assim também somos nós, seres humanos. Por mais crente que eu e você sejamos, sempre quando alguém falar algo para conosco, algo que não seja do nosso agrado, algo que fira ao nosso coração, a gente vai se sentir magoado, com certeza. E pode ser até mesmo que venhamos a desanimar dos caminhos de Cristo Jesus, ou até mesmo deixemos de falar com aquela pessoa. E isso porque não estávamos preparados para ouvir aquilo, ou até mesmo porque aquela pessoa não queria falar com tais palavras, mas se expressou de maneira errada. Mas não se esqueça, querido, nós hoje temos o fruto do Espírito atuando em nosso interior. O fruto é o amor, mas o amor vem junto consigo e traz as suas virtudes, e uma virtude completa a outra. Não adianta tão somente você ter a longanimidade, é preciso também ter a paz. Não adianta você ter tão somente a fé, é preciso também o amor. O amor que esse fruto do Espírito traz para conosco. Até que chegamos ao ponto clímax, que assim eu o chamo e assim eu nomeio, o domínio próprio. Quando então o fruto do Espírito está atuando em o nosso interior, e nós passamos de velha criatura para nova criatura em Cristo Jesus, então o domínio próprio ele vem a trazer consigo tudo isso que estou falando para vocês. Preste atenção. Não adianta ter tão somente tais virtudes sem o domínio próprio. O domínio próprio vai fazer com que seja evidenciado em você o fruto do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu quero trazer uma historinha bem interessante. Um rei teve um sonho. E então chamou os adivinhadores para que adivinhassem aquele sonho, pois ele não sabia a interpretação daquele sonho. Então ele chama dois homens, dois melhores adivinhadores de todo o seu reinado. Vem o primeiro e diz: olha, rei, o sonho é muito simples. O sonho diz a você que todos os seus parentes irão morrer e somente o Senhor é que ficará vivo. O rei fica indignado ao ouvir aquelas palavras daquele adivinhador e o manda ao calabouço com a sentença de forca, com a sentença de morte. Aí então o rei chama o segundo adivinhador. O segundo adivinhador está e ouviu as primeiras palavras do primeiro adivinhador e então interpreta o sonho de uma maneira um pouco diferente, ou até mesmo aos olhos humanos seria da mesma maneira. E ele diz: ó grande rei, este sonho nada mais quer dizer ao Senhor que o Senhor vai viver muito mais do que todos os seus parentes. O rei fica admirado com as belas palavras daquele adivinhador e então o nomeia com um grande cargo em seu reinado. Mas havia um quarto personagem em meio àquele cenário, um copeiro. E o copeiro estava analisando e vendo todas aquelas palavras. E então ele pergunta ao segundo adivinhador: Horas, você disse as mesmas coisas que o primeiro disse, mas o primeiro foi remetido ao calabouço, a sentença de morte pela forca. Mas já você foi nomeado com um grande cargo no reinado deste rei. E o porquê disso?
Me fale. O segundo adivinhador olha com um sorriso irônico para aquele copeiro e o diz: eu falei as mesmas coisas que o primeiro adivinhador. A diferença foi que eu usei palavras diferentes. Comece a entender, querida, a partir deste momento, que realmente há um poder imenso em suas palavras. Jesus, com uma somente palavra, ele poderia ter se levantado quando aqueles escribas e os fariseus levaram aquela mulher adúltera e mandassem todos embora. Ele também, com todo o seu poder divino, porque se tratava do próprio Filho de Deus, poderia também ter usado de seu poder e ter feito algo para que aqueles homens fossem embora e aquelas pedras pudessem até mesmo se tornar em pão. Mas Jesus, ele usa algo totalmente diferente. Ele usa de longanimidade, ele usa da paz que ele havia dentro de seu coração e então se utiliza do ponto clímax do fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. Ele se abaixa naquela areia, começa a desenhar na areia, então levanta a sua cabeça e pergunta àqueles homens: o primeiro de vocês que não tiver pecado, seja o atirador das pedras. Aqueles homens, eles começam a se perguntar: será que eu tenho pecado? Será que eu sou livre e assim posso dar essa sentença a essa mulher? Eles olham para dentro de si, fazendo uma autoanálise e realmente percebem que eram também homens pecadores e que não poderiam de maneira alguma atirar pedras naquela mulher. E isso faz com que todos vão embora, somente restando Jesus e a mulher adúltera. E ele diz àquela mulher: aonde é que estão os teus acusadores? Você perceba neste momento o poder das palavras. Jesus, ele poderia ter se utilizado de qualquer poder divino e sobrenatural para afastar aqueles homens. Mas acredito eu que se ele tivesse falado de uma maneira áspera àqueles homens, os homens até mesmo poderiam atirar aquelas pedras no próprio Jesus. Se ele tivesse utilizado outras palavras, poderia ser que o momento da cruz fosse antecipado naquele mesmo instante. Mas, quando Jesus se utiliza do domínio próprio, do poder de suas palavras, então ele faz algo totalmente diferente. E é esta palavra que Deus tem para você nessa tarde. Há poder em suas palavras. Deus os abençoe.